Boa noite a todos os presentes, a todas. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui juntos para meditarmos e aprendermos os caminhos da vivência do Evangelho. Nós temos percebido, e fazendo um auto-olhar, e também da humanidade, que, apesar das comemorações do aniversário do nosso Mestre, e a palavra dele iniciou no mundo há milênios, ainda existe uma distância entre o conhecer e fazer. E para isso nos reunimos, para falar desse Evangelho, dessa mensagem, tantas vezes quanto forem necessárias, para que nós todos possamos descer do intelecto esse conhecimento para o coração e para as mãos. Mas não nos sintamos injuriados por isso, porque estamos a caminho, aprendendo. E para a temática da noite, nós trouxemos uma exposição baseada no romance Paulo e Estevão, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Vamos fazer duas abordagens. No capítulo 10, No Caminho de Damasco, na edição número 45 da Federação Espírita Brasileira, estão nas páginas 177 até 80. E depois nós vamos trazer outra temática do capítulo 3º desse romance, Lutas e Humilhações, que é o diálogo entre Saulo de Tarso e Abigail. Então, está lá o nosso slide, que o Acon tão carinhosamente prepara para noticiar aos senhores, né? Tanto nas mídias sociais do CELD como interno, as temáticas e os expositores. Então, Senhor, o que queres que eu faça? Quando nós fazemos essa pergunta, também tem duas vertentes. Muitas vezes, em meio às nossas dores, em meio aos nossos sofrimentos, nós oramos com toda a força de nós almas, pedindo o socorro de Jesus. E muitas vezes, embora nós não tenhamos ouvido, o Mestre faz uma pergunta para nós: que queres que eu faça diante dessa dor? E mesmo que conscientemente nós não ouçamos essa pergunta, nós elevamos a nossa resposta a Jesus. Se doentes, nós queremos cura. Se em tribulações, nós queremos paz. Se em sofrimentos diversos, nós queremos o cessamento dos nossos sofrimentos. Então, vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Senhor, o que queres que eu faça? Esta que nós vamos trazer aqui, uma cena de uma fala entre Jesus e Saulo de Tarso. Então, Saulo estava indo prender Ananias, e na estrada para Damasco, isso está bem detalhado no romance Paulo e Estevão, então fica o convite para nós ler. De tantas obras que a doutrina espírita nos traz, os romances de Emmanuel são exemplo de vida, de vivência, luz em nossas almas, apontadores de caminho. Então, ele se sente mal durante a caminhada, ele cai do cavalo, ele estava com um grupo de amigos,
e ele pede verbalmente o socorro aos amigos, citando o nome daqueles que estão na caravana com ele, mas ele não consegue se expressar de uma forma que os outros ouçam, porque ele está muito envolvido nesse momento que é ímpar, que é único, que foi ímpar e que foi único na vida do servidor do império Saulo de Tarso. E em meio àquela tonteira, ele está no chão, certo? E parece que vem uma luz, ele sente que vem uma luz, parece que os céus se abrem e caminha para ele a mais bela figura que ele já viu. É Jesus que se aproxima. A minha fala não retrata a fidelidade do diálogo, mas a temática, o assunto, eu consigo dizer para os senhores. E o mestre se aproxima, olhando para Saulo, e questiona-o: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és? E ele responde: sou Jesus. Então, em meio a esse diálogo que teve outras palavras e outras frases, Saulo de Tarso faz a pergunta, com certeza mais significativa da sua vida, de um homem defensor do império: Senhor, que quereis que eu faça? E Jesus responde, o mestre tem conhecimento que ele está indo prender Ananias, e Jesus disse para ele: levanta-se, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Então paramos por aí o nosso diálogo. Vamos trocar a cena e vamos nos colocar no contexto de hoje, dentro de pequenas dificuldades que atravessamos, ou de imensas dificuldades que atravessamos, ou por momentos dolorosos, profundos que estamos vivendo. E vamos fazer a pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Imaginemos todos nós agora caminhando ao lado de Jesus, numa areia de qualquer praia no planeta, e ele com essa mão luminosa, mão resultado de trabalho, mão que vivencia já o poder do amor. Então vamos ver qual a resposta que ele vai nos dar. E por aí a gente traz a inspiração de espíritos superiores, como Abigail, um dos personagens centrais do romance Paulo Estevo, e vamos fazer uma caminhada juntos, certo? Então, diante das aflições da vida, a gente perguntou para ele: Senhor, o que quereis que eu faça? Nós estamos representados aqui na imagem, nessa mocinha e nesse rapaz. E o mestre está apontando algo. Meu Deus, o que será? O que ele quer que nós façamos? Ama, trabalha, espera e perdoa. É essa vontade divina para nós, para as nossas atitudes, para a nossa emoção diante dos conflitos da vida que atravessamos. Então vamos trabalhar. Por que a gente precisa amar?
por que a gente precisa trabalhar, por que a gente precisa esperar e por que a gente precisa perdoar. E aqui começamos a narrar o diálogo entre Abigail, espírito, e Saulo de Tarso. E o Luiz Cláudio está ali, ele vai me corrigindo, né, prof, quando eu... Certo? E ele estava aflito em meio às vivências emocionais que ele estava tendo, né, descortinando esse Cristo, encontrando-o na estrada de Damasco, e ele pergunta, e ela se aproxima em espírito, Estevão também, Estevão se despede, ela fica, e ele começa a enchê-la de perguntas. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Vamos nos imaginar perguntando isso para Jesus, porque em meio a dores, em meio a aflições, a nossa fé é titubeante muitas vezes, é quase nada muitas vezes, e muitas vezes nós nem temos fé. Mas não ficamos assustados, isso faz parte da nossa caminhada evolutiva de espíritos imperfeitos buscando virtudes. Ainda há tempo e nós podemos desenvolver a nossa fé. Então ele pergunta o que ele vai fazer. E ela dá a primeira resposta de espírito iluminado e doce, que faz a vivência do Evangelho do Cristo, e ela fala para ele, ama. Então, ela traz para Saulo a necessidade do amor, e Jesus, através de Abigail, está respondendo para nós a necessidade do amor. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, tem uma observação, que o amor é a essência divina. E desde o primeiro até o último, possuís a chama desse fogo sagrado. Todos nós possuímos o amor em nós almas. Por uma única razão, nós somos filhos de Deus, filhos divinos, e fomos criados simples e ignorantes para que pudéssemos desenvolver, através da compreensão, através do trabalho, essa chama do amor e chegarmos ao ápice. Talvez nós estejamos pensando, há tanta violência no mundo, será que aqueles que cometem crimes amam? Sim, muitas vezes uma forma um pouco distanciada desse amor pleno de Jesus. Ou dedico amor a uma pessoa, ou dedico amor a um objeto, ou dedico amor às suas escolhas pessoais, mas o amor existe em potencial nessa alma. E Saulo continua perguntando, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E transferimos essa pergunta para nós. Nós já conhecemos o Evangelho, a gente sabe da letra, a gente sabe dos capítulos, a gente já leu as parábolas, mas como é que a gente vai transformar isso em esforço de trabalho, de ação? E Abigail nos responde, como se o Cristo estivesse a nos dizer, trabalha. Então, é preciso amar e é preciso trabalhar. E lá, em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, onde trata das leis morais, que estão divididas em 12, e tem a lei de justiça, de amor e caridade, e todas essas leis vão pontuar a necessidade de virtudes, que são atitudes, que são vivências contrárias aos vícios que nós ainda temos.
E lá na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, dentre os vícios, qual é o nosso vício que se pode ser considerado mais radical? E os espíritos da codificação respondem para ele: já te dizemos, o egoísmo. Por que eles falam assim? Porque lá, numa pergunta anterior, 785, ele pergunta: qual é o maior entrave para o progresso da humanidade? E os espíritos respondem para ele: orgulho e egoísmo. O orgulho é um sentimento com que faz que cada um de nós nos achemos melhores que os outros. E no mundo evolutivo não há melhores. Há aqueles de nós que atentam de uma forma mais intensa, mais dedicada para a lei do amor, para a lei divina. E o egoísmo é a vontade do nosso ego. Então, esse orgulho e esse egoísmo são os entraves. Então, continuando sobre o trabalho, existe no capítulo das leis morais uma parte que diz da lei do trabalho. E lá os espíritos noticiaram a Allan Kardec que o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. O trabalho é uma atividade consciente e social de toda criatura que tem por objeto transformar o seu habitat, o meio em que ela habita, para melhor. Tudo trabalha em a natureza. As abelhas trabalham produzindo o mel. As estações trabalham com as suas intempéries junto. O próprio saneamento na natureza, tudo trabalha. Se nós olharmos para um jardim, para os verdes, os mares, nós vamos ver que há um movimento silencioso de trabalho. E no livro Joana de Ângeles Responde, na pergunta 136, tem uma pergunta que é importante para nós encontrarmos a resposta do que o Criador, do que Jesus quer que a gente faça no nosso cotidiano, diante das nossas dores e também diante das nossas alegrias. E Joana responde que o antídoto, a vacina contra o mal, a mais poderosa, a mais eficiente, que não foi criada pela Anvisa, é o trabalho ao lado da oração. Trabalhar e orar. Ou fazendo o inverso, orar e trabalhar. Porque a prece tem que ser ativa, certo? A gente sempre traz um exemplo assim muito simplório. Vamos imaginar que eu esteja desempregado, qualquer um de nós. Muitas vezes ao longo da vida a gente vive uma situação de desemprego. O momento de orar, a gente roga a Deus, roga a Jesus, roga os bons espíritos, roga, independente da nossa religiosidade, aos santos da nossa crença, que nos arrumem um trabalho. Isso é a prece. E conjugada a ela tem que ter uma ação. Eu, Helena, tenho que acordar tipo 5 horas da manhã, se vou passar o dia procurando, preparar a minha marmita e bater a porta das indústrias do distrito industrial, ou ir naquelas empresas dos classificados que falaram que estão precisando contratar. Aí a prece se efetiva.
pedindo e fazendo. O Criador vai nos dar força para que a gente amanheça cada dia, cada mês, cada ano que a gente ficou sem trabalho e persiga essa luta de procura. Agora, o andar, o ir até lá, o buscar, o levar o currículo com as nossas credenciais, é trabalho nosso. E Joana ainda continua dizendo, gente, é muito profunda essa segunda frase que ela diz. O momento mais perigoso para nós é o ócio, porque o mal cresce. Nós somos os cristãos decididos? Sim, nós acreditamos em Jesus. E na casa espírita, na nossa religiosidade, a gente está buscando o Cristo, a vivência desse evangelho. Então, duas coisas a mentora nos diz: é preciso decisão, é preciso querer, sair de si e andar. Deus nos protege, Deus nos fortalece, Deus nos criou para a perfeitude. E ao longo da história da humanidade se importa conosco e nos socorre sempre. Primeiro os precursores do Espiritismo, depois os profetas dizendo para preparar as veredas, depois Moisés, depois o próprio Cristo. E agora a doutrina dos Espíritos. Então, ele se preocupa conosco. Há necessidade que a gente se permita ser ajudado. Que depois da oração, a gente faça a ação. E é um desafio para todos nós. Mas isso não trilha pela linha da impossibilidade. E Saulo ainda continua perguntando. Ele vai falar no desânimo aqui. Tem água? Aqui. Ele vai falar, obrigada, ele vai falar no desânimo. Por quê? A gente tem experiência de vida, independente da religiosidade que nós abraçamos, mãos e cabeça vazias nos criam problemas. Agora, mãos que trabalham, cérebro que se ocupa, além com o nosso próprio bem-estar, com o bem-estar do semelhante, é um movimento dinâmico de bem-estar para o nosso intelecto e para o nosso desenvolvimento moral. E quando o desânimo bater, espera. Quando a gente fala espera, né? Minha amiga do Banco do Brasil está sentada lá atrás. A gente espera na fila da Caixa, a gente espera na fila do Banco do Brasil, a gente espera na fila do açougue, né? E às vezes nós estamos, pegar qualquer banco, na Caixa que tem aquelas poltronas, as pessoas estão sentadas, e nós chegamos tipo 1h15 da tarde, só que elas estão lá desde antes das 11 horas da manhã. Daí a moça que está chamando, ela para perto do Marcelo e troca uma palavra com ele, que talvez seja até uma pergunta de orientação para o seu trabalho. Meu Deus! Sobe uma nuvem de impropérios. Olha aí, ó, conversando. A gente está aqui desde que horas? Então, por que eu trago esse exemplo tão simplório e tão vivenciado nos bancos do planeta? Porque a paciência que vai nos dar força para chegar até a nossa vez, senão a gente vai desistir, como muitas vezes nós fizemos e vemos as pessoas fazerem, sem resolver os nossos negócios. É paciência, é esperar.
esperar a vez, esperar no trânsito. E o Evangelho nos diz: sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Mas o que é caridade segundo Jesus? E os Espíritos respondem para Allan Kardec: a caridade que Jesus nos ensina é aquela para a gente desenvolver o bem para todo mundo, a gente ser indulgente com as faltas alheias, e a gente está se movimentando para perdoar as ofensas. Mas por que isso? Porque nós vamos precisar de bem, nós vamos precisar de indulgência e nós vamos precisar de perdão, porque nós somos ainda almas imperfeitas, almas a caminho. E também, e aqui fala na obediência e resignação, que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, tem 7, 8. Então, é importante que a gente seja obediente em certas situações do caminho, porque a razão nos diz. Às vezes, na relação diretor de empresa e nós, às vezes na relação patrão-empregado, às vezes na relação familiar, nós não temos como mudar aquele contexto. Então, porque senão, em vez de chegarmos a uma solução, nós vamos instalar, fomentar, fazer crescer uma guerra doméstica. Não está o Evangelho dizendo que a gente não deva se posicionar, que a gente deva calar. Não, mas é bom senso no processo. E resignação é o consentimento do coração. Um exemplo assim bem simplório para a resignação, certo? Eu estou lá sonhando com um automóvel novo, certo? Os Jeeps, tem o Renegade, tem o... certo? Mas meu dinheiro dá para comprar uma bike parcelada nas lojas Colombo. Então, meu coração diz que eu preciso me resignar. E assim é nas relações, e assim é nos afetos, e assim é nos sonhos que ainda não chegaram o momento. E Saulo, faz a última pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença do homem? Então, a gente meio que vive isso no cotidiano, a gente quer acertar, a gente quer ser gentil, mas às vezes as pessoas do nosso trabalho, da nossa família, são indiferentes, não entendem isso. E Abigail, espírito, diz: perdoa. E quando se fala em perdão, nós entramos por um caminho que achamos muito difícil perdoar. O perdão é para nós, é libertar o nosso coração do aguilhão da mágoa, do desejo de vingança, do você vai ver só, você vai me pagar. Deus não está dormindo, então nós estamos com fogo guerreando dentro de nós. E perdoar é lavar a alma desses conflitos. O Evangelho segundo o Espiritismo, perdoar não 70 vezes, mas 70 vezes 7. E o perdão é não estar aberto, o perdão é estar aberto para uma reconciliação quando outra pessoa querer, é não ter represália, não ter sentimento de vingança. Pela lei da assimilação e repulsão dos fluidos, por exemplo, eu tenho muita confiança no Luiz e não tenho no Marcelo. Isso é só exemplo, tá? Porque tranquilo. E daí, quando o Luiz se aproxima, o meu coração vai vibrar de alegria, né? Luiz é meu amigo, estou esperando o Luiz Cláudio no aeroporto. Agora é o Marcelo que vai chegar. O Marcelo, nos anos idos, nas encarnações idas, que às vezes eu nem lembro, quebrou a minha confiança.
me causou mal. Então, o meu coração bate diferente. Perdão ao inimigo é estar aberta quando o Marcelo querer se aproximar. E perdão a nós mesmos é lembrar daquele ano lá que eu briguei com o Marcelo, que o Marcelo brigou comigo, e isso não me causa mais dor, porque eu compreendi que o Marcelo está em crescimento, assim como eu também estou em crescimento. E eu não posso, não devo, não é prudente, nós não podemos, não devemos, não é recomendável para nós carregar peso de mágoas. Por quê? Nós vamos deixar de fazer as nossas lides da vida. Não estaremos atentos como esposa, como pais, como filhos, como profissionais, como cidadão. Já caminhando para o fim, o Evangelho dá uma chamadinha na gente bem profunda. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão, pois que vos dizeis espírita sédio. Então, nós temos um caminho. E já encerrando, depois, olha o caminho, querido, a gente tem opções de escolha. A gente pode ficar desse lado, que não está vicejando, ou pode ficar daquele lado lá, que as águas são claras. Como é que é isso? A gente pode recalcitrar em torno das mágoas, não buscando o Evangelho, não nos permitindo leituras que nos esclareçam, não tendo uma vivência de espiritualidade que pode ser vivida não só na casa espírita, mas em qualquer templo religioso. Espiritualidade, aquele movimento de amor de Jesus que nos aproxima de Deus. Ou a gente pode vicejar. A gente escolhe. É fácil? A escolha é facílimo. A vivência vai nos exigir desafios. A paz que o Cristo nos dá não é a paz do mundo, onde ninguém vai nos incomodar, a gente vai dormir até tarde, a gente só vai receber as visitas que quiser, etc. e tal. A paz do Cristo é aquela paz que é o resultado de uma guerra interna. Helena vencendo o egoísmo, cuidando da maledicência, cuidando da impaciência. Então, para fechar, não nos esqueçamos, aqui está falando na luz no meio da noite, né? Quilômetros de treva não resiste a uma chaminha pequena. Mas é preciso fortalecer a nossa fé, porque qualquer vento de turbulência pode apagar essa chama se a nossa fé é fraca. E, por fim, doa-te e confia de modo que num certo amanhecer da tua vida possas encontrar o Mestre que te indagará. Então, em meio às nossas dores, é preciso prosseguir buscando. Então, bem rapidinho aqui. Jesus vai nos perguntar: de onde vêm meus filhos? Faz de conta que todos nós moramos nesse bairro, sabe? Isso lá, daqui a não sei quantos anos, quando nós desencarnarmos. E nós vamos responder com jubilo: do mundo, Senhor, do bairro Montserrat, onde fui tocado por teu amor e pratiquei teus ensinos. Paulo de Tarso, conversando com Abigail, era Saulo, e agora Paulo, a mesma pessoa. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, é um convite para nós. Olhem o final da frase, não tem ponto final e não tem interrogação. É nós que vamos dar o curso. Vamos partilhar com ele as 365 oportunidades de 2020 com o mestre. Luiz, você que está dirigindo um trabalho, eu tenho um vídeo de 5 minutos que é uma prece, pode ser passada? Então agora,
nós vamos viver um momento para nós. E vamos ouvir uma prece na voz de Haroldo Dutra Dias, numa palestra que ele fez em 2015, que tinha a titulação dessa: Senhor, que quereis que eu faça? Assim, ó, se alguém não estiver ouvindo, por favor, levante a mão. Não tem imagem, é só som. Fechem seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado. Estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na Tua direção, mesmo quando tudo pareça estar perdido. Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplie a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia.
esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas Tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles. Que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade. E que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o Teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, agora sempre, que assim seja, Senhor.